Olá, pessoal. Gostaria de apresentar para vocês um livro que foi apresentado para mim, Café com Deus, Pai. Esse livro ele é de Júnior Rostirola e ele é um livro que ele divide cada dia do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aí cada dia, ele traz uma mensagem com base na Bíblia, com base numa passagem da Bíblia, e aí ele tenta dar uma contribuição em termos de motivação, mostrar como interpretar a palavra presente na Bíblia para poder melhorar a sua performance como ser humano. Só que aí, claro, a gente tem o grande problema de que muitas pessoas não são religiosas, muitas pessoas elas não acreditam necessariamente na Bíblia cristã, por exemplo, mas elas sim gostariam de poder ter palavras de inspiração para poder engajar o seu dia a dia, para enfrentar os desafios. E aí a gente pensou numa proposta, numa ideia de seguir a programação desse livro. Hoje, no caso, é dia 20 de agosto. E aí, no caso, dia 20, cada dia tem um tema. E aí, no caso do dia 20 de agosto, hoje, no caso, o tema é Vai se cumprir. E aí, dentro do tema, dos vários temas que vão ser colocados aqui no livro, a ideia é que a gente faça uma interpretação tentando criar uma relação causa e efeito mais pragmática possível com os desafios que a gente enfrenta na vida. Então, tentando mostrar como pegar essa palavra que está sendo proposta aqui no livro para os dias específicos e trazer analisar de uma forma pragmática para o dia a dia. Então, hoje, nosso primeiro dia, vai se cumprir. Eu vou ler o trecho aqui da Bíblia que ele coloca, Hebreus 10, 23, e aí ele fala: apreguemo-nos com firmeza à esperança que professa-nos, pois aquele que prometeu é fiel. Então vamos pensar numa questão prática. Vamos pensar num desafio, num exemplo prático da vida. Por exemplo, uma pessoa ela está desempregada e aí ela está buscando uma nova oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Se ela simples e apenas e tão somente ficar esperando na fé que um emprego caia do céu, ele não vai cair. Então, no caso, ela precisa, obviamente, mesmo com fé e esperança que esse emprego ele vai surgir, que a oportunidade ela vai surgir, ele precisa agir proativamente, tentando se capacitar, mandando currículo, preparando um currículo atrativo com as suas qualidades, habilidades, experiências, para poder distribuir no mercado, para tentar atrair uma nova vaga. E, obviamente, essa atitude proativa vai acabar resultando numa recolocação no mercado de trabalho. Então, a fé, obviamente, ela precisa existir, mas a gente precisa ter proatividade para agir. Então, quando a gente pensa nessa questão do vai se cumprir, tenha fé porque vai se cumprir. Então, qual é o grande desafio? Qual é a grande oportunidade que a gente, quando olha essa mensagem, a gente tem que extrair? Que a gente precisa... o grande desafio é a gente não paralisar. Mesmo com fé, a gente ter proatividade para ir atrás do que a gente pensa como objetivo ou como resultado esperado. E a grande oportunidade é a gente buscar todos os dias melhorar no caso específico do exemplo que a gente deu do emprego, né, do desemprego, se qualificar, buscar se colocar como opção no mercado de trabalho, distribuindo currículos, indo para entrevistas, e obviamente o resultado ele vai aparecer. Então, qual é o macro objetivo quando a gente pensa nesse trecho de Hebreus? Apreguemo-nos com firmeza a esperança que professa-nos, pois aquele que prometeu é fiel. O grande objetivo é trazermos para a nossa personalidade a proatividade. Ir para cima, ir para frente. Não desistir frente aos desafios. E ter fé, mas agir para tentar atingir
os objetivos que a gente se propõe. E aí, quando a gente vai para a prática a gente sempre, tudo que a gente constrói na vida, a gente constrói em 3 fases. Uma fase de pensamento, uma fase de comunicação, a gente precisa falar para o mundo e para nós mesmos o que a gente quer, e a gente precisa agir, a gente precisa fazer acontecer. Então, no caso do exemplo aqui, do vai se cumprir, tenha fé que vai se cumprir, como colocado aqui em Hebreus 10, 23, é importante nutrir pensamentos proativos, visualizando as qualidades e as oportunidades que podem aparecer e não se focando apenas e tão somente nos problemas, que às vezes a gente transforma em problemas maiores, quando na verdade eles são problemas minimamente executáveis. A gente precisa se comunicar, tanto com nós mesmos, em falar com nós mesmos no sentido de temos qualidades, temos oportunidades e podemos ir em frente, como também, obviamente, nesse caso do exemplo que a gente deu da pessoa desempregada, se comunicar, obviamente, com os atores que possam, de alguma forma, articular ou ajudar na recolocação profissional. Então, construir uma network, ir nas empresas, divulgar, enfim, é importante a comunicação. E, óbvio, o terceiro passo é agir, fazer acontecer, é ir para cima mesmo. Então, visitar empresas, fazer pesquisas para ver quais são as empresas que têm vagas disponíveis com o nosso perfil, visitar essas empresas com currículo, marcar entrevistas. Então, isso é importante, não basta ter fé, tem que agir. E aí, obviamente, os resultados aparecerão. E o grande importante é, quando os resultados aparecerem, dê ao mundo a oportunidade, aos que estão ao redor de você, a oportunidade de aprender com a sua experiência. Então, dê ao mundo a experiência que você trilhou para conseguir atingir seus resultados. Isso é muito importante. Quando a gente consegue avançar na vida, a gente conseguir ter a humildade, a hombridade, a empatia de tentar devolver às pessoas que estão em torno de nós as mesmas oportunidades ou ajudar com que elas possam ter mais facilidade para alcançar os resultados que a gente aprendeu às vezes na marra, na tentativa e erro, e aí isso é muito importante. Devolva ao mundo o que a sua capacidade de agir e realizar fez com que você se tornasse o que você é agora. Então isso é importante. Devolva ao mundo o que você aprendeu e o que você conquistou em termos de experiência, em termos de resultados. E aí, quando você olha o livro ele Café com Deus, ele é bem religioso. Mas e se você não é religioso? Como que você vai aproveitar esses ensinamentos? Olhando a parte prática, a parte pragmática, os ensinamentos. A religião, ela tem o foco de tentar ajudar-nos a melhorar nossas relações com o outro de forma moralmente e eticamente mais construtiva, e obviamente a gente consegue sim extrair esses elementos éticos e morais para que a gente possa ter uma melhor convivência com o outro e agir assertivamente em relação às nossas dificuldades, desafios, mas agindo dentro de uma ética, dentro de uma moral e obviamente não interferindo na qualidade nem no bem